do Senhor Jesus, amém? Amém. Convido a todos os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro de Levíticos, capítulo de número 6, versículo de número 8. Quero agradecer ao meu Deus pela rica oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui nesta noite para mais uma vez pregar a sua palavra. Agradeço a Deus pela vida do pastor José Carlos. Deus abençoe a vida do pastor dessa igreja, em nome de Jesus, juntamente com todos os obreiros, todos os irmãos aqui presentes, ali o pastor Sérgio, amigo, companheiro de longa data. Deus abençoe o pastor Sérgio, todos os demais obreiros, pastores. É uma honra estar aqui no nosso meio, pregando a palavra. Irmão Iranils, Deus abençoe sua vida, obrigado pela oportunidade, toda a liderança, a juventude aqui da igreja. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Irmão Samuel, o Samuel está aí, amigo. Deus abençoe, prazer rever a sua presença, a sua pessoa aqui nessa noite. Deus abençoe sua vida, irmão Samuel, todos os jovens, Estrela de Davi, conjunto de jovens abençoado. Deus abençoe as irmãs, as jovens, os varões. Deus abençoe os jovens dessa igreja. Toda a igreja do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos aqui nessa noite. Quantos estão felizes por ter louvado a Deus? Glória a Deus. Quantos querem ouvir a palavra de Deus nessa noite? Amém. Então vamos ler a preciosa, inerrante, eficaz, cortante palavra do Senhor que penetra na nossa alma, no livro de Levítico, capítulo de número 6, verso 8. A seguir diz assim: a lei do holocausto. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e aos seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite, até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, e não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Verso 13: o fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Amém. Amém. Vamos repetir o verso 13, toda a igreja, bem forte, 1, 2, 3. O fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Mais uma vez, o fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Amém. Podeis tomar os vossos assentos, irmãos, adorando ao Senhor nesta noite. Aleluia. Quero pregar nesta noite sobre 3 exigências de Deus para o sacerdote. Diga isso para o irmão do teu lado: 3 exigências de Deus para o sacerdote. É o tema que Deus coloca no meu coração para trazer para a igreja do Senhor nessa festividade de jovens. 3 exigências de Deus para o sacerdote. Nós observamos aqui no capítulo 6 do livro de Levítico, que é um livro que fala acerca das leis que Deus dera para Moisés no alto do Monte Sinai, para que ele pudesse presidir o povo de Deus através dessas leis. Deus comissiona Moisés escreve várias ordenâncias, vários mandamentos, várias regras, várias leis pelas quais o povo de Deus deveria viver enquanto peregrinasse ali no deserto, enquanto o povo de Deus não tomasse posse ali da terra de Canaã. Os sacerdotes, os levitas, as 12 tribos de Jacó, de Israel, deveriam andar segundo esses preceitos, segundo esses mandamentos que Deus dera para Moisés. O livro de Levítico é um livro que o próprio nome fala, Levítico, o livro das leis,
Deus dera essas leis para os levitas, para os sacerdotes, para os profetas, para os filhos de Deus do Antigo Testamento. E Deus ele começa no capítulo de número 6, falando aqui acerca da lei do holocausto. A lei do holocausto, o que era o holocausto? O holocausto era aquilo que o sacerdote, em cima de um altar, oferecia em oferta ao Senhor. Este holocausto servia para expiar o pecado, para tirar o pecado. Esse holocausto ele era oferecido por um pecador. Algum das tribos, alguém de uma das 12 tribos chegava com a sua oferta, com a sua ovelha, com o seu novilho, comparecia perante o sacerdote. Aquele sacerdote ia perante Deus com aquela oferta e sacrificava em cima do altar. E aquele altar era onde o sacerdote deveria comparecer. E aquele sacerdote ele não poderia comparecer de qualquer maneira. Era necessário ele estar com as suas vestes limpas. Era necessário ele estar com a sua vida pronta diante do Senhor. Porque o sacerdote corria um risco de ser fulminado pelo próprio Deus, que estava recebendo aquela oferta. Ele, como sacerdote, deveria estar na presença de Deus, deveria estar com a sua vida pura, com a sua vida santa, reta diante da presença de Deus, para que Deus recebesse não apenas o sacerdote, mas aceitasse também a oferta que aquele mesmo estava oferecendo para Deus. Era necessário então que Moisés separasse homens preparados, homens idôneos, homens santos, homens irrepreensíveis, para que pudesse exercer esse ofício na obra de Deus. E a Bíblia Sagrada diz que Deus levanta Moisés, e Deus fala para Moisés separar Arão e os seus filhos, Eleazar, Tamar, Nadab e Abiú. Esses 4 filhos de Arão, eles iriam estar com essa incumbência de comparecer perante o altar do Senhor para oferecer o sacrifício para Deus. E a Bíblia Sagrada diz que Deus, no versículo de número 9, onde nós lemos, Deus ele dá uma ordem a Arão e aos seus filhos para que ele pudesse seguir à risca essas ordenanças. Deus ele é santo, Deus ele é tremendo, Deus ele é poderoso. E esse Deus sendo santo, era necessário que os filhos de Arão e os seus filhos servissem a Deus como Deus exigia que eles o servissem. E a maneira que Deus exigiu para que Arão comparecesse, se apresentasse diante de Deus, não era de qualquer forma. Era necessário Arão comparecer diante de Deus de uma maneira irrepreensível, de uma maneira santa. Veja no versículo de número 9, que Deus começa a dizer para Arão: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado toda a noite até pela manhã sobre o altar. Veja que o sacrifício que Deus queria receber da nação de Israel, receber daquele pecador, receber daquele servo, daquele crente do Antigo Testamento, não era um sacrifício qualquer. Tinha que ser um sacrifício puro, um sacrifício santo, um sacrifício sem mancha. Assim também no Novo Testamento não é diferente. A Bíblia diz em Romanos capítulo de número 12, versículo 1: rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Deus ele não quer um sacrifício qualquer. Deus ele não quer um culto qualquer. O meu sacrifício hoje não é levar um bode perante Deus, não é cortar a garganta de um novilho, de um jumento, de um boi, de uma ovelha e sacrificar aquele animal, verter o sangue daquele animal e Deus aspirar o cheiro daquele sacrifício que é queimado sobre o altar. Não, Deus ele não quer sacrifício de sangue hoje. Deus ele quer um sacrifício vivo, e esse sacrifício vivo nós oferecemos através dos nossos lábios, através da nossa adoração, através da nossa glorificação a Deus. Mas o sacrifício ele tem que ser vivo e ele tem que ser santo, para nós oferecermos esse sacrifício de louvor, de adoração, e Deus receber este louvor e essa adoração. Primeiro, irmão, nós temos que estar vivo na presença dele. Deus ele não recebe sacrifício, com um sacrifício qualquer, um sacrifício morto. Deus ele não recebe sacrifício morto. O sacrifício tem que estar vivo na presença dele. Se tem alguém aqui vivo para oferecer sacrifício vivo para Deus, faça isso nessa noite. O sacrifício tem que ser vivo, mas também
santo. Não adianta aparecer diante da congregação, diante do pastor, diante dos obreiros. Aparentemente parece que é. Tem nome de que vives, mas está morto. Tem nome de que é santo, mas tem uma vida de pecado. O sacrifício tem que ser santo para que Deus possa receber. Deus não recebe sacrifício do crente quando o crente está santo na presença dele. Não adianta, meus irmãos, Deus ele é santo, e como Deus santo, ele quer um sacrifício da sua igreja santa. E o sacrifício em terceiro lugar, Deus exige hoje na nova aliança um sacrifício que agrade. Não pode ser um sacrifício que desagrade o coração de Deus. Hoje em dia nós vemos muitas pessoas fazendo sacrifícios que não agradam o coração de Deus. Eles fazem campanhas, eles dão voltas em volta da igreja, volta 7 voltas, as muralhas vão cair. Eles sobem tantas vezes no monte, eu vou subir 7 vezes no monte e Deus vai se agradar de mim. Eu vou fazer isso e mais aquilo outro para que eu possa agradar o coração de Deus. Deus ele está atrás de um sacrifício, irmão, santo, puro, agradável ao seu coração. Deus não quer sacrifício de todo. O sacrifício que agrada ao coração de Deus, irmão, é um sacrifício de louvor, é um sacrifício de oração, é um sacrifício de jejum, é um sacrifício de renúncia. O sacrifício que agrada o coração de Deus nessa noite é você entrar dentro do santuário do Senhor e adorar no Espírito e em verdade. Deus não está atrás da casca, Deus não está atrás do incômodo, Deus não está atrás dos adoradores que adoram em Espírito e em verdade. Deus ele quer os verdadeiros adoradores aqui nessa noite para oferecer sacrifício de louvor ao nome do Senhor agora. E a Bíblia diz que o sacrifício ele era comparecido diante de Deus pelo sacerdote. É interessante, irmão, que antes de Deus receber, aleluia, o sacrifício do sacerdote, ele queria ver se o sacerdote estava preparado. Ele queria primeiro não o sacrifício, mas ele queria a vida do sacerdote. Veja que Arão, Deus dá ordem para Moisés, dá ordem para Arão e para os seus filhos. A ordem primeiro não é sobre o holocausto, a ordem primeiro é sobre sobre quem está oferecendo o holocausto. A ordem primeiro, irmão, não é para oferta, não é para adoração. Primeiro ele quer o teu coração, primeiro ele quer o teu altar, primeiro ele quer a tua vida perante a presença dele. Aí sim, quando você oferecer o teu holocausto, oferecer a tua adoração, oferecer a tua oferta, Deus vai ficar de pé no trono e vai derramar a glória dele. Quando você adorar, quando você pregar, quando você glorificar a Deus, Deus vai receber a tua oferta. Tem gente que se preocupa muito, irmãos, o que eu vou cantar, qual playback que nós vamos cantar, qual mensagem eu vou pregar, mas não se preocupa com o altar no coração dele. Deus não está atrás de saber, irmão, o que você vai fazer. Primeiro ele quer você, primeiro ele quer o teu altar, primeiro ele quer a sua vida na presença dele. Aí então, irmão, pode ser o hino da harpa, pode ser um hino simples, pode ser um hino antigo, não precisa ser um hino contemporâneo, pode ser uma mensagem que não agrade muito os ouvidos, não tem aquela retórica, aquela homilética, mas se o teu altar estiver na presença de Deus, Deus vai receber a tua adoração, a tua oferta, e o nosso sacrifício será aceito diante de Deus. Veja que dois homens foram levar a sua oferta, um se chamava Abel, outro se chamava Caim. Gênesis capítulo 4, a Bíblia diz que Abel ofereceu o melhor que ele tinha para Deus, ele ofereceu o melhor dos primogênitos das ovelhas, mas a Bíblia diz que Caim, ele ofereceu apenas mais um fruto que ele colhera lá no campo. Ele não escolheu o melhor que ele tinha para Deus, mas Abel não. Abel ofereceu o seu melhor para Deus. Veja o que foi o resultado. Deus recebeu o altar de Abel, Deus recebeu não só o altar de Abel, Deus recebeu o sacrifício. Deus, pastor Sérgio, recebeu a oferta de Abel, mas de Caim Deus não recebeu, porque não era o melhor, não era a melhor oferta, era apenas um dos frutos. O artigo definido um dos indica que não era o melhor que Abel,
sogra. Deus ele não quer apenas o pior do seu tempo, o pior do seu dia, o pior da sua vida, não. Ele quer você por completo. Ele quer o melhor. Ele quer o melhor. Se for para dar resto para Deus, é melhor não dar. Se você tem algo para dar para Deus, irmão, dê o melhor que você tem. Se é para dar glória, levanta a mão direito, abra a tua boca e dá glória direito. Deus não quer sobra, Deus não quer resto, Deus ele quer o melhor da sua igreja. Tem alguém aqui que veio para dar o melhor para Deus, então a glória ao Senhor. Salmo 57, no verso 7, a Bíblia diz: preparado está o meu coração, ó Deus. Preparado está o meu coração, ó Deus. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 13, versículo 10, que nós temos um altar diante de Deus. Eu tenho o meu altar, você tem o teu altar. Cada um dos obreiros aqui tem um altar diante de Deus. Cada jovem aqui tem um altar. Que altar é esse? É o altar do teu coração. É o altar da tua vida. Deus está preocupado com a tua vida. Deus está preocupado com o teu altar. Deus está preocupado com a tua postura diante dele. Como está o teu altar diante de Deus? Nós temos um altar na presença do Senhor. Deus está preocupado com crentes aqui nesta noite. Será que o teu altar está na posição? Será que o teu altar está reto? Será que o teu altar está conservado diante de Deus? Porque se o teu altar está na posição, meu irmão, prepare, porque a glória de Deus vai ser derramada sobre a tua vida. Mas o teu altar não está na posição. Deus manda dizer nessa noite: repara o teu altar, porque então terá aceitação para a tua oferta. Primeiro Deus fala para o sacerdote, e a Bíblia diz assim: o sacerdote vai comparecer perante o meu altar, e ele comparecerá com o holocausto. Não adianta, irmão, para comparecer diante de Deus tem que trazer o holocausto, tem que trazer o cordeiro, tem que trazer a oferta, tem que trazer o que você tem, o teu culto, a tua adoração. Não adianta, irmão, você vir aqui para dentro deste tempo e ficar querendo receber. Eu vou receber algo, alguém vai pôr a mão em mim, eu acho que o cantor fulano Beltrano vai cantar e eu vou sentir algo. Não é assim não, meus irmãos. Nós não vem aqui para receber algo, nós não estamos aqui para receber. É claro que Deus dá, Deus opera, Deus cura, liberta, Ele dá, é o prazer de Deus dar. Mas a prioridade, a essência do nosso culto não é ir para receber. Nós primeiro estamos aqui para dar. Você veio aqui para dar, você veio aqui para ofertar, você veio aqui para entregar algo para o soberano Deus. Você veio aqui, não veio aqui para assistir, você aqui não veio para ver, você veio para cultuar. Sabe o que significa a palavra cultuar no original? Significa se prostrar. Você veio aqui se prostrar. Você veio aqui não é para ficar empinado, você não veio aqui para assistir, você veio aqui para se render. Se render é se prostrar. Quando você se prostra, você desce. Quando você se prostra, você se humilha. Quando você prostra, deixa que se eu me prostrar aqui, eu desapareço. Quando você se prostra, Deus aparece na tua vida. Quando você se prostra, Deus exalta o nome dele na tua vida. Vamos ver aqui para se prostrar nesta noite. Levante a tua mão assim para o céu. Se prostra, te humilha, te renda, te submeta, porque Ele vai cuidar de ti. Deus não desampara aquele que cultua Ele. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui neste altar. Além do holocausto, era necessário
necessário o sacerdote comparecer, mas não era vazio. Ele tinha que levar o sacrifício, ele tinha que levar o holocausto. E a terceira palavra diz assim: olha, o sacrifício será queimado, o sacrifício será queimado toda noite. Não é um sacrifício que vai queimar ali momentâneo, não é fogo de palha, não, meu irmão. O sacrifício ia queimar, era a noite toda, era a madrugada até o alvorecer do dia. O sacrifício tinha que ser queimado, e Deus lá no trono aspirava aquele sacrifício. Hoje em dia, meus irmãos, estamos vivendo uma época de sacrifício momentâneo. Vamos sacrificar porque a festa está chegando, aí faz 30 dias de campanha, pensa que o ano é só 11 meses, um mês. Não, o ano é 12 meses, irmão. Não é sacrifício temporal. O sacrifício do crente aqui, ele não é medido por tempo, não. É enquanto vós peregrinardes aqui nesta terra. É uma vida de sacrifício, é uma vida de holocausto. Tem crente querendo flores, mas Deus oferece espinho. Tem crente querendo facilidade, aí Deus fala: aquele que quer vir após mim, negue cada dia a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e me siga. É todo dia, meu irmão. Sacrifício para Deus é de manhã, é de tarde, é de noite, é todo hoje, é todo amanhã, é todo janeiro a dezembro, é todo dia. Pergunta para o meu irmão: tem fogo aí, meu irmão? Tem sacrifício? Pergunta para o meu irmão aí, incomoda ele, pega na mão dele, pergunta assim para ele: tem holocausto aí, macho? Tem holocausto aí, meu reino? Tem sacrifício para Deus aí, crente? Se tem sacrifício para Deus, abra a tua boca e deixa Deus te usar. Sinta a glória de Deus nesta noite. Chega o reino do Senhor. Deus quer sacrifício, Deus quer holocausto contínuo, Deus quer oferta contínua. O sacrifício tinha que ser queimado, era a noite toda. Arão, fala aí, fala para Arão e para os seus filhos que é a noite toda, é madrugada dentro. A oferta vai ser queimada em cima do altar, a oferta vai ser sacrificada a noite toda em cima do altar até pela manhã. E avisa mais para o sacerdote, avisa para ele que o fogo do altar não pode se apagar, não. O fogo tem que arder, é a noite toda. Sabe quando é que o sacrifício fica gostoso? Sabe quando é que o culto do crente, irmão, é um culto maravilhoso na presença de Deus? É quando ele coloca lenha no altar. Quando ele coloca lenha no altar, o fogo fica aceso. E quando o fogo do crente, do altar do crente está aceso, o culto dele não é um culto morto, o culto dele não é um culto apático, é um culto, irmão, que atrai a presença de Deus. Você já viu um crente que tem fogo no altar? Você já viu um jovem, irmão, um jovem marchando no poder de Deus, cheio do Espírito Santo? Você já viu um obreiro
toda. Aí Deus vai falando assim, olha, diga para o sacerdote que ele vai vestir a sua veste de linho. Veja que nós vamos entrar no tema aqui agora. Fala para o sacerdote que ele vai ter que vestir a sua vestimenta de linho fino, puríssimo. Tem alguém dizendo aí, irmão, que Deus não se preocupa com as vestes, não. Você não preocupar, você deve falar para o sacerdote ele vestir qualquer vestimenta, mas não, a Bíblia, veja, o verso 10, a Bíblia diz assim, ó, ele vai vestir veste de linho fino, puríssimo. Sabe o que era o linho fino? Era o melhor, irmão, que o sacerdote poderia se vestir naquela época. Era linho fino. Deus se preocupou, ele não queria qualquer linhagem, não era lã, não era qualquer tipo de pano, não, era linho fino. Deus se preocupa com a maneira com que nós nos vestimos, sim, meus irmãos. Tem alguém querendo agradar a Deus, se vestir de qualquer maneira, é penteado no moicano pra cima, se veste de qualquer jeito, vem para a casa do Senhor de qualquer maneira, irmão. Deus não recebe. Deus, ele quer a tua veste santa, tem que ser veste santa. Alguém diz para ele que a diferença está no coração, mas quando tem diferença dentro, ela transmite para fora. A diferença que está dentro, ela reduz para fora. Se é diferente dentro, fora também tem que ser. Fora também tem que ser santo. Tem que ser santo. Na presença de Deus, o sacerdote deveria se vestir com veste de linho fino. E a Bíblia diz que Deus fala até das calças. E ele fala, a veste das calças vai ser de linho sobre a sua carne. Sabe por que Deus manda o sacerdote vestir veste de linho fino? É para tampar a carne, irmão. É para tampar a carne mesmo. Está entendendo o mistério de Deus? Quando nós nos vestimos, a carne é mortificada e a glória de Deus reaparece na nossa vida. Fala para ele que ele vai vestir sobre a sua carne. Por quê? Porque eu não quero ninguém nu. Eu não quero sacerdote Moisés nu perante o meu altar. Antes dele aparecer diante do altar, fala para ele lá se vestir. Fala para ele se vestir. Fala para o sacerdote comprar vestimenta, pagar o preço e se vestir. Aí sim depois ele vai diante do meu altar e oferece a sua oferta. Meu irmão, antes de oferecer a tua oferta, Deus está mandando dizer para alguém aqui, ó, vai lá se vestir, vai comprar veste santa, vai comprar as vestimentas, vai santificar a tua vida, porque a Bíblia diz não que vestes aqui nesse verso 10 fala de santificação. Vestes aqui neste versículo está falando de santificação, e Deus está mandando dizer aqui através deste tema, em todo tempo sejam alvas as tuas vestimentas. Veste da Bíblia fala de santificação, não é outra coisa, irmão, senão santidade na presença de Deus. Santidade na presença de Deus é ordenância, de Deus. Não é se você quer ou se deixa de querer, não, é ordenância. Deus fala, tem que ser santo. O sacerdote tem que ser santo. Veja que Deus se preocupa com a indumentária, ele se preocupa com a vestimenta do sacerdote. O sacerdote devia estar devidamente vestido. Por quê? Porque se ele comparecesse perante o altar, irmão, sem de qualquer maneira, com qualquer vestimenta, você sabia que no Antigo Testamento, hoje estamos na graça, mas no Antigo Testamento Deus fulminava, poderia ser morto ali diante do altar. Por que o sacerdote foi morto? Porque não estava com veste santa, a veste estava manchada, a veste estava impura, ele não estava preparado. É isso que a Bíblia está dizendo. Quando ele não estava preparado e comparecia diante do altar, ele poderia ser fulminado. No Antigo Testamento Deus matava crente que não tinha as vestes santas na presença dele. Hoje não, irmão, hoje Deus dá conta. Hoje estamos na graça, Deus dá uma, duas oportunidades, aí o crente fica lá dentro da igreja. O pastor não está me vendo mesmo, a minha mãe não está me vendo, esse meu namoro escandaloso ele não está vendo, não tem ninguém vendo, o pastor não está aqui mesmo que eu vou fazendo, e aí ele vai vivendo dentro da igreja, pega hoje, aí amanhã ele vai
no céu, que está contemplando a tua vida e a minha vida também. A Bíblia diz que os olhos dele é como chama de fogo, nada passa desapercebido, sabe? Deus vê tudo, Deus contempla tudo. Aí o crente vai levando essa vida desregrada, ele não ora, ele não jejuma, ele não consagra a sua vida, ele não busca a presença de Deus, e ele vai vivendo desta maneira. Entra um ano, passa 2 anos, aquela vida morta, aquela vida parada, ele não evangeliza, o pastor não pode contar com ele para nada. Você já viu igual aquele louvor frio? Ele louva, nada acontece, ele louva para apresentar a sua voz bonita, ele louva, ele prega para dizer que sabe pregar, para dizer que tem conhecimento da palavra de Deus, mas o altar dele está desconcertado, as vestes estão rotas, as vestes estão sujas, e aí Deus está vendo tudo, quando de repente só ouve no jornal a notícia: fulano de tal morreu de morte trágica, era crente, era filho de crente, era, cantava na igreja, cantava, mas que coisa terrível. É Deus, irmão, é Deus, deu muito tempo ele se arrepender, aí não se arrependeu, aí de repente o casamento está destruído, aí de repente ele cantava e Deus operava, já não opera mais, ele pregava, Deus fazia, já não faz mais. Por quê? Porque as vestes estão contaminadas. Mas nessa noite Deus te trouxe aqui e ele está dizendo para você mesmo: troca as tuas vestes hoje, troca as tuas vestes hoje, se santifica na minha presença, porque eu quero derramar novamente a minha glória sobre a tua vida. Eu quero te encher de novo, eu quero te usar como outrora. Lembra quando tu orava e tu sentia a minha presença? Lembra quando tu adorava o meu nome? Eu derramava a minha glória sobre a tua vida. Lembra quando tu chorava? Lembra quando tu era fervoroso? Lembra quando tu entrava no culto adorando a Deus, exaltando a Deus? Ele quer derramar hoje sobre a tua vida, ele quer encher você. Tu é a minha frente, ele te trouxe aqui porque ele quer fazer hoje, ele quer renovar você hoje, ele quer te vestir hoje, ele quer vestir você hoje. Quem quer ser vestido ainda, levante a mão, levante a tua mão, porque Deus, ele quer ver sinceridade, ele quer ver sinceridade. Tem sinceridade, ele levante a tua mão assim para o Senhor, a Deus. Ó Deus, me veste hoje, Deus, santifica a minha vida hoje, Deus, santifica hoje a minha vida. Eu quero ser arrebatado, eu quero morar no céu. Tem alguém querendo ir para o céu aqui nessa noite? Tem alguém aqui nessa noite querendo santidade, querendo santificar? Deus quer santidade da igreja. Eu não prego para emocionar e nem para fazer agenda, meu irmão. Eu prego a verdade que vai te levar para o céu. Deus está falando: volta ao teu primeiro amor, volta à prática das primeiras obras. Deus está dizendo: sacerdote, santifica a tua vida, santifica a tua vida, te veste na minha presença, porque eu quero receber a tua oferta neste lugar. Veste a santidade. 1 Pedro 1,15, a Bíblia diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. A Bíblia diz em Josué 3,5: santificai-vos hoje, e amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Sabe por que parou os batismos, parou os milagres, parou o avivamento? Muitos lugares sempre não tem mais aquele avivamento, porque a Bíblia diz assim, irmão: antes do avivamento, santificai-vos hoje, para que amanhã eu faça milagres e maravilhas no meu irmão. Tem alguém dizendo, querendo assim, irmão: eu vou lá hoje e vou receber, amanhã eu vou ser usado, amanhã eu vou sacudir, amanhã eu vou ganhar muitas almas. Amanhã não é assim não, irmão, é paulatinamente. Hoje você santifica, amanhã é história, é tempo com Deus, é uma vida com Deus. Não é da noite pro dia que Deus levando, irmão, e levando profeta assim não. Não é da noite pro dia que você vai cantando e Deus vai sacudir, não, irmão. É história, é tempo com Deus, é madrugada, é oração, é tempo. Vai orando, vai orar, vai buscar, vai buscando, vai
menos esperar, Deus está te usando. Quando você não esperar, o que aconteceu? Deus está te falando coisas tremendas, revelando a palavra, a unção foi renovada sobre a tua vida. Por quê? Porque a santificação é hoje, é amanhã. Santificai-vos hoje, que amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. A Bíblia diz na 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, 23, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensível para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha para mim aqui, meu irmão, me suporte por mais 10 minutos. Deus não vai buscar uma igreja de qualquer maneira, não. Deus vai buscar uma igreja santificada por dentro e por fora. Primeiro é o espírito, é por dentro, depois é a alma, é por dentro, depois que ele vai para o corpo espiritual e corpo sejam conservados e irrepreensível para a vida do Messias. A vida de Jesus tem que ser santa, irmão, porque a Bíblia diz em Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, cada um saiba possuir o vosso vaso em santificação e honra, porque esta é a vontade de Deus, a minha e a tua santificação. A Bíblia Sagrada diz, irmão, que Deus vai buscar uma igreja santa, uma igreja que tem vestes de santificação na presença dele. A Bíblia diz assim, olha, fala do sacerdote que ele deve comparecer vestido na minha presença. Segundo a Bíblia diz assim, ó, fala para ele que antes de ele oferecer o sacrifício, ele vai dar uma olhada para o altar e ele vai tirar a cinza de cima do altar. Cinza na Bíblia fala de pecado. Tira a cinza do altar e coloca junto ao altar. Se você ler o versículo de número 11, a Bíblia diz assim, ó, você vai pegar a cinza, vai tirar do arraial e vai levar para bem longe do arraial. Essa cinza aqui, ela não poderia estar, meu irmão e minha irmã, em cima do altar. Não poderia ter cinza no altar. Não poderia, por quê? Porque cinza é pecado, é símbolo de pecado. Onde tem pecado, não tem como ter avivamento. Onde tem pecado, não tem como ter arrebatamento. Onde tem pecado, não tem como haver glória. Mas se não tiver pecado, Deus vai descer a glória dele no teu altar. Se não tem pecado aí, levanta a mão para o céu, porque Deus quer te encher aqui nessa noite. A lavacana, pega a mão do teu irmão aí, pega a mão do teu irmão aí, não sacode dele, liga para ele. Deus quer te renovar hoje. A lavacona na área, Deus quer renovar nós hoje. A cinza deve ficar abaixo. A lavacana, diga para o teu irmão, quer milagre hoje aqui, diga para ele, diga quer milagre hoje. Tire a cinza do altar. Vai tirar a cinza, vai removendo a cinza. Qual é a cinza que está no altar, irmão? Uma coisa que eu aprendi quando eu era menino e acendi a fogueira, pastor Sérgio. Quando eu acendi a fogueira, eu lembro que uma coisa apagava o fogo. Tem uma coisa que apaga fogo, é a cinza. A cinza apaga o fogo. Quando tem cinza, irmão, não tem fogo. Joga a cinza no fogo para tu ver o que acontece. Aí quando o cinza, o fogo vai apagando, vai apagando, vai apagando. A cinza vai jogando, vai aumentando a cinza. Daqui a pouco tem um montão de cinza. Cadê o fogo? Só tem fumaça. Só tem, vai virar só vai ver fumaça. Mas fogo não tem. Uma coisa que inibe o fogo, atrapalha o fogo, irmão, é cinza no altar. Quando tem cinza, não estou falando desse altar aqui não. Aqui tem pastores santos. Eu sei o ministério que eu congrego. Eu conheço pastor Simal. Cada pastor e presbítero que obedece aqui é passado pelo prumo, é passado pela peleia, pela prova, porque a Assembleia de Deus ali é o ministério santo. Mas não estou falando de altar, eu estou falando do coração, irmão. Estou falando do teu altar. Eu estou falando da minha vida. Eu estou falando da tua vida. Se tiver cinza, é aquela prostituiçãozinha, é aquele roubozinho, é aquele negocinho que tu acha que não tem nada a ver, que não vai atrapalhar, vai, irmão. E Deus está falando, remove hoje essa cinza, coloca essa cinza para fora, tira essa cinza, para com esse calor escandaloso, para de assistir novela, para de assistir malhação, para com esse tipo de coisa, vai adorar a Deus. Remove a cinza, remove a cinza. Sabe por que não tem mais fogo? Porque o altar está procurando tirar a cinza, irmão. Tem que
Deus quer uma